Talvez você que está começando na Yumi se pergunte para que serve os fluxos, como organizar, como montar a organização da sua empresa dentro dos fluxos da Yumi. E hoje eu quero te ajudar mostrando os 5 principais tipos de fluxos que você pode montar aqui na Yumi, que você pode organizar na sua empresa para que a sua empresa seja cada vez mais produtiva e organizada. Vamos nessa? Eu sou Raul, cofundador e CEO da Yumi, e nesse vídeo eu vou mostrar como organizar os fluxos da sua empresa, mostrando os 5 principais tipos de fluxos que a gente costuma utilizar por aqui. Então vamos direto ao ponto, vamos começar com um fluxo que eu chamo de processo. Como funciona esse tipo de fluxo? É um fluxo bem padrão, procedimento. Tem gente que chama de procedimento operacional, procedimento operacional padrão, seja lá como você chame isso, é a forma que você faz as coisas na sua empresa. Então ele tem uma entrada, né, algo que traz os cards ali para dentro desse fluxo, e aí você tem tudo aquilo que vai acontecendo etapa por etapa, até que esse card, ou esse projeto, esse processo, esse pedido, ou qualquer coisa aqui, seja entregue. Então é mais ou menos assim que funciona. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Se você recebe um chamado de manutenção, se a sua empresa faz manutenção de alguma coisa, o cliente foi lá e abriu um chamado por um formulário que você colocou lá no teu site, formulário da Yumi que você colocou lá no teu site, e esse card aqui vai entrar por um formulário, e esse card vai ser criado aqui na coluna. A primeira coluna é a coluna que você vai olhar esse chamado e dar um retorno para o cliente, por exemplo. Você vai dizer, recebi o teu chamado, tal. Você pode fazer isso por uma automação, para que o cliente fique sabendo já na hora, manda um e-mail para ele automático, alguma coisa assim. E aí você vai determinar o que precisa acontecer em cada uma das etapas aqui, quem que precisa fazer o quê, quais são as tarefas que precisam ser feitas em cada uma das etapas, e basicamente o passo a passo de como as coisas são feitas na sua empresa. A maioria das empresas já tem processos estabelecidos, só não sabem disso. Então tem empresas que contrataram uma mega consultoria e mapearam todos os processos, mas a maioria das empresas, você já sabe como você faz as coisas na sua empresa. Primeiro eu pego, faço isso aqui, depois eu vou lá e eu ligo para o cliente, daí eu aguardo a resposta do cliente, depois da resposta do cliente eu compro o material aqui que eu preciso comprar, chegou o material, eu produzo aqui o que precisa fazer e eu entrego para o cliente. Então, basicamente, você já tem um passo a passo e você vai passando coluna por coluna. Aí quais são as vantagens? O que é o objetivo que aconteça aqui? Seja padronizada a sua empresa. Não vai ser um cara faz de um jeito, outro cara faz de outro. Não, a ideia é que a empresa faça da forma como a empresa determinou que é a melhor forma de fazer. Mesmo que isso seja construído junto com a equipe chegue na conclusão daquilo que é melhor, teste, se não fica bom, melhora, corta a coluna, adiciona a coluna. Então faz isso aqui que fica fácil. Você vai construindo suas colunas só clicando no maisinho ali em cima da coluna, vai ficando bem tranquilo. Coloca o nome que você quer. O que são boas práticas desse tipo de fluxo? É você colocar, por exemplo, descrição em cada coluna. Mas aqui todo mundo sabe como é que faz, não precisa descrever. Não, mas se entra um colaborador novo, ele vai lidar ali com 3 ou 4 fluxos dentro da sua empresa. Como é que ele vai saber, quando ele está nessa etapa aqui, caiu o card para ele, o que ele tem que fazer nessa etapa, o que a empresa espera dele nessa etapa, qual é o processo, qual é o procedimento, o que precisa acontecer ali quando esse card está pronto para ir para a próxima etapa. É legal você colocar a descrição do fluxo, a descrição da coluna, você diz ali exatamente o que precisa acontecer. Outra coisa bem legal de fazer é comunicação, tanto com o cliente quanto com a sua equipe, mas principalmente com o cliente nesse caso. Você coloca ali automações de enviar e-mail ou de comunicar pelo feed, né, que vai um postzinho lá no UApp do seu cliente, você usa o UApp, isso tudo de forma automática. Por quê? Às vezes daqui, e tem alguns clientes nossos que acontece isso, daqui até aqui a gente está falando de algo como 3 meses, 4 meses, dependendo do tipo de
do tipo de processo que você está. E aí o cliente, ele acha que ele mandou um negócio para você, ficou sem retorno, nada, e que você vai só mexer lá no último dia e vai dizer para ele que não deu tempo. Então o que é legal? Quando chega numa etapa aqui, que é uma etapa específica, você já manda um e-mail aqui, automação, e-mail, por exemplo, ou comunicado pelo feed. Você já manda isso para ele, para que ele seja avisado, olha, agora o seu projeto está aqui com a nossa maravilhosa equipe de design, os designers mais criativos da cidade estão trabalhando no seu projeto. Isso ele vai receber uma semana depois que o projeto dele já estava lá. No primeiro dia que ele mandou o projeto, ele já recebeu uma informação aqui que o projeto dele chegou, então você pode colocar esse tipo de automação. Outra automação bem legal de fazer também é você colocar as tarefas em cada automação de tarefa. Automação de tarefas, por quê? Quando o projeto está caminhando, eu sei que nessa etapa aqui eu preciso conferir 4 coisas, eu preciso fazer 3 coisas específicas. E às vezes nem é a mesma pessoa que faz cada uma delas. Então eu já deixo programadinho ali e é muito fácil criar uma automação na Yumis, é muito simples. Você já deixa programadinho ali. Quando o card entrar aqui, você adiciona ali 3 tarefas, cada uma com responsável, com prazo. Então você tem um dia para fazer tal coisa, você tem 3 dias para fazer tal coisa. E a pessoa já recebe lá na lista de tarefas dela, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso entregar isso aqui. E aí ela já tem ali a lista das coisas que ela precisa fazer. Ela clica na descrição ali da tarefa, tem no ladinho ali da tarefa já mostra de qual card que está falando. Então já clica lá, já vê as informações do card e pode fazer o que precisa fazer. Isso é muito bom, a gente usa demais isso aqui. A gente usa em todos os nossos fluxos, tem um monte de tarefas automáticas, porque fica muito mais fácil fazer as coisas. A gente não esquece dos detalhes, então fica muito tranquilo. Outra automação bem interessante de você usar nesse tipo de processo é o sinalização de tempo de coluna. O que é? Tem, por exemplo, aqui dar um retorno ao cliente, né? Responder cliente. Vamos dizer que esse é o nome dessa coluna, esse é o nome dessa etapa. Só que, cara, você precisa responder o cliente no máximo 4 horas. Mas se você demorou mais que 4 horas, o cliente vai ficar esperando, o cliente não vai saber o que vai fazer. Então, você precisa fazer isso, responder o cliente no máximo 4 horas. E aí o que é interessante? Você coloca uma automação aqui que sinaliza quando passou do tempo ou quando está perto do tempo. Ele fica vermelho, ele fica verde, fica amarelo, fica a cor que você quiser, considerando aqui o tempo que ele está na coluna. Então você pode usar essa automação de tempo na coluna. Então esse é o tipo de fluxo que eu chamo de processo, ou procedimento, ou como você quiser chamar. E o segundo tipo de fluxo que eu quero mostrar para vocês hoje é o que a gente chama de Kanban. Se você ainda não assistiu, eu fiz uma série chamada Kanban Digital, está disponível para você, eu vou deixar o link aqui embaixo, e explica muito bem como montar, para que serve e tal, e todas as informações sobre Kanban. Basicamente o Kanban, ele é uma variação do tipo de fluxo de processo, que você consegue enxergar de uma forma visual onde está cada um dos cards, cada um dos chamados, cada um dos pedidos do seu cliente, cada uma das ideias que a sua empresa está produzindo, você consegue enxergar isso. Mas, de uma forma simplificada, o Kanban, ele tem uma estrutura de a fazer, ficou apertado aqui, minha letra bem bonita, a fazer, fazendo e feito. E aí, como eu explico lá na série, você pode inserir outras colunas. Aqui é conferir, o antes do a fazer você pode colocar ali uma estrutura de backlog, de preparação, priorização aqui. Você pode colocar mais algumas colunas aqui, em vez do fazendo, você colocar um processo aqui. Mas basicamente a estrutura que a gente chama de Kanban é essa, globalmente conhecida dessa forma aqui. E você pode organizar aqui. O que é interessante aqui, e também é interessante aqui, você também pode usar isso da mesma forma, é que você tem várias estatísticas na Yumis para você monitorar isso aqui. Quanto tempo um card leva para percorrer isso aqui, para chegar até o final. Aqui também, né? Você pode medir aqui quanto tempo, em média, a sua equipe está entregando esses cards,
quanto tempo ele leva para ir daqui até aqui. Você coloca aqui alguns cards aqui para sua equipe fazer, e aí eles pegam os cards que estão sendo feitos, eles ficam aqui em fazendo, e somente aqueles que estão sendo feitos mesmo estão em fazendo. Aí quando estão feitos eles passam para frente. Então você bate o olho aqui, isso aqui que o cara está fazendo, isso aqui que a equipe está fazendo. Você bate o olho e você consegue enxergar isso. Fica bem fácil fazer isso na Yumis. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Tem gente que usa estrutura de Kanban na parede, no vidro, alguma coisa assim. Só que aqui você pode ver de qualquer lugar, você pode ver do seu celular, ajuda demais. Então é uma forma de você organizar. A gente aconselha, inclusive, quem está começando e não tem noção dos processos da sua empresa, não parou para desenhar isso aqui, comece por aqui. Porque aqui você vai lá nos modelos de fluxo, ainda baixa, já começa hoje, e a gente fala que você, no primeiro dia que você está na Yumis, você já consegue ter valor aqui fazendo dessa forma. Então você organiza aqui aquilo que está para fazer, você coloca aqui os cards, você cria cards aqui com aquilo que está para fazer, e aí vai movendo. Então no primeiro dia você já tem valor do que a Yumis pode entregar para você através dessa estrutura. Mais uma vez, assista a nossa série Kanban Digital, que você vai aprender muito sobre Kanban. Vamos para o terceiro tipo, é o que eu chamo de backlog. Backlog, ou você pode chamar de um quadro de organização, um quadro de ideias, um quadro de documentação, uma organização de informação, chame como você quiser, mas basicamente a ideia aqui é que esse seja um fluxo em que os cards não andam de uma coluna para outra. Eles não precisam andar de uma coluna para outra, a não ser que você esteja refazendo a organização. Então você vai ter aqui uma organização de ideias. Então aqui você pega o assunto 1, você separa aqui por assunto. Então o assunto 1, você diz ali qual é o assunto ali em cima e põe aqui os cards relacionados àquele assunto. Você põe o assunto 2 e põe os cards relacionados ao assunto. Você tem aqui o assunto 3 e põe ali os cards relacionados. Então para que a gente usa esse tipo de fluxo, por exemplo? Para organizar as coisas que a gente tem para fazer e que não estão necessariamente na fila, na nossa sprint, naquilo que vai ser feito já. A gente organiza tudo isso por assuntos, então a gente consegue ali bater o olho e enxergar tudo que tem para fazer. Uma outra forma de utilizar isso aqui é para uma organização de ideias. Então você tem várias ideias para um projeto, você vai começar ele, coloca todas as ideias em cards, então vai colocando todas as ideias de uma forma visual, separando por assunto, e você vai organizando isso dessa forma. Uma outra forma de utilizar isso aqui é, por exemplo, organização de documentos. Então você tem vários documentos da sua empresa, coloca cada um deles num card, né? Cada card, a gente tem o U-Drive, ele fica acessível à organização, ele pode ficar fechadinho ali dentro do card, também com as mesmas permissões que você coloca no card. Se é um documento secreto, você coloca o card como secreto, somente a equipe ali, e põe o documento lá dentro, somente a equipe daquele card vai poder ver aquilo lá. Você pode pôr aqui por assunto de documentação, você pode separar aqui nesse fluxo. Outra forma que a gente utiliza aqui também é, por exemplo, perguntas frequentes, né? Respostas, assuntos que o pessoal de atendimento precisa dar. Então separa aqui por assuntos e você coloca aqui cada uma das perguntas com a resposta lá dentro. Fica fácil deles enxergarem, fácil de visualizar isso. O objetivo disso aqui é organização da informação. Então a informação não fica solta, não fica num arquivo docs lá perdido, num monte de pastas lá que você não vai encontrar nunca, mas fica aqui, tudo acessível, tudo fácil de chegar até a informação e ela fica organizadinha por coluna. Aí é legal você usar, por exemplo, tags, porque se esse card desse assunto aqui ele está nessa forma de organização. No momento que você vai colocar ele em prática, no momento que você vai executar ele, né, se é o caso de, por exemplo, um fluxo de ideias, que chega uma hora que você vai executar essa ideia, ele está com essa tag aqui já. Você colocou essa tag, pode ser inclusive por automação, para você não ter que ficar criando uma por uma, mas se você de repente está no free aí e não tem as automações, você pode colocar manualmente, ele coloca a tag de cada um dos cards a hora que ele for, por exemplo, pro Kanban aqui, você organizou ele aqui, priorizou, né, colocou aqui para cima os cards que são prioridade, ordenou da forma como você quer aqui. Agora está na vez de
pegar esse card aqui e colocar ele em prática. Então você vai tirar ele daqui e vai jogar ele lá para um fluxo de Kanban, para um fluxo de sprint, alguma coisa assim, que a tua equipe vai executar. É muito legal usar isso, a gente usa muito. A gente usa Kanban aqui para as coisas que a gente faz, né? A gente usa os sprints também. E antes de qualquer card, antes de qualquer funcionalidade chegar aqui, ele passa por um fluxo de backlog, onde ele é organizado, ele é priorizado, ele é separado. A gente faz todo o detalhamento aqui até entender que chegou o momento de colocar ele em prática e manda ele para frente. Então já falei de fluxo do tipo processo, já falei de fluxo do tipo Kanban, né? A gente chama fluxo aqui, mas você pode chamar de quadro, chame como você quiser, né? Alguns lugares chamam como quadro. E já falamos também de fluxo de backlog ou de organização de ideias. E o quarto que eu quero falar contigo é o de triagem. O que é um fluxo de triagem? Ele é um fluxo em que você coloca os cards lá para que você envie ele para outros fluxos. Quando que isso é muito usado? Você tem um formulário no seu site, por exemplo, um Fale Conosco lá no seu site. Para onde que você vai jogar esses formulários que chegarem lá do seu site? Então você montou lá na Yunis, montou o teu formulário, colocou lá, colocou esse formulário no teu site, as informações, aí ele vai cair em algum lugar que você vai ter que escolher. E se você não quer deixar que o cliente escolha muita coisa, você quer deixar ele bem direto, você diz que todos vão cair aqui nessa coluna triagem inicial. Então caiu aqui, você teve 3 respostas de formulário. Você teve 3 respostas de formulário hoje. O que você vai fazer com essas 3 respostas de formulário? Não sei, né? Você não sabe ainda, você vai saber no momento que você olhar para elas. Então você vê aqui que uma é uma reclamação, outra é uma solicitação de proposta, outra é um atendimento, um suporte. Então, cada um desses, e ainda um outro, vamos exemplificar aqui, o outro é um assunto financeiro, por exemplo, alguém pedindo uma nota fiscal. Alguém pedindo uma nota fiscal, mandou lá no formulário de suporte, você precisa enviar uma nota fiscal, ou um novo boleto, alguma coisa assim. Aí vai cair tudo aqui numa coluna e tem uma pessoa que é responsável por esse formulário, que vai ser notificada lá nas notificações dela quando chegar um novo formulário. Então ela recebe uma notificação, chegou um novo formulário, lá dá uma olhada, viu aqui, é um card de suporte. Então a pessoa coloca aqui, as colunas relacionadas a atendimento, relacionado a comercial, relacionado a financeiro. Então aí eu vou pegar aqui uma reclamação. Peraí, reclamação, quem que vai atender esse cara? Quem que atende quando alguém tem uma reclamação? O cara de atendimento. Joga para cá, joga para essa coluna de atendimento. E a pessoa que é responsável, ela vai fazer isso de uma forma bem rápida, né? Então, o cara solicitou uma proposta, manda direto lá para o comercial que eles precisam entrar em contato rápido. Suporte, quem que vai atender suporte? Aqui é o atendimento também. Vamos lá, jogou aqui para o atendimento. E assuntos financeiros, nota fiscal, boleto e tal, quem que vai atender? O financeiro. E aí, se você está no Free, se você não tem automações, aí a pessoa tem que entrar aqui para buscar o card e inserir no fluxo dela, ou a própria pessoa que está aqui fazendo a triagem vai fazer isso. Mas se você tem acesso às automações, o que você vai fazer? Colocar aqui uma automação em cada uma dessas colunas. Por quê? Se você coloca uma automação aqui, por exemplo, na coluna financeiro, o que você vai fazer com ela? Eu tenho lá o fluxo do financeiro. Tem um fluxo do financeiro. E aí, quando o card chegou aqui nessa coluna, eu já vou fazer com que ele automaticamente venha aqui para a primeira coluna do financeiro. E aí o pessoal do financeiro não tem que ficar lá entrando no teu fluxo de formulários recebidos e tal. Ele vai receber direto aqui no fluxo dele, e a hora que receber aqui, ele já recebe notificação, já aciona a tarefa, já dá retorno pro cliente de que recebeu a solicitação, alguma coisa assim, já faz todo o processo que precisa fazer e entra aqui no fluxo dele e vai fazendo o que precisa fazer até dar o retorno para o cliente que precisa ser dado. A ideia de um fluxo de triagem, e acaba sempre precisando de um fluxo de triagem, é essa aqui. Uma outra forma de você usar a triagem
é você usar ela num fluxo específico. Então você tem, por exemplo, aqui no do financeiro, você tem um fluxo que recebe as informações do financeiro. Mas pode ser que ele seja um emitir nota fiscal, ou ele pode ser que seja um emitir boleto, e eu tenho, né, eu tenho contas a pagar e tenho contas a receber, e eu sei que o pessoal ali que faz a triagem, eles não vão saber em qual fluxo colocar ou alguma coisa assim, então eu coloco uma coluna de triagem que vai receber isso aqui. No momento que recebe, eu encaminho aqui para a pessoa responsável, para a coluna que vai dizer, emitir nota fiscal, uma coluna específica que vai gerar ali 4, 5 tarefas automaticamente. Então, essa é a ideia de montar fluxo de triagem. E um último fluxo, agora ocupei meu espaço aqui, mas um último fluxo que eu queria compartilhar com vocês é um de comunicação. E é um fluxo muito legal que você praticamente não precisa fazer nada, só precisa montar ele. Qual que é a ideia? Como que vários dos nossos clientes utilizam e é muito inteligente, muito bom. Você recebeu um cliente novo, recebeu uma solicitação de proposta, recebeu um lead lá no teu formulário e você quer ter um bom relacionamento com o seu cliente. Então você coloca o card aqui na primeira coluna e faz uma programação inteira só com automações. E lembrando, criar automações nenhuma, isso é muito fácil. Faz uma programação inteira só com automações. Ele entrou aqui, no momento que ele entrou, eu disparo um e-mail para ele dizendo, olha que legal, você se cadastrou aqui para receber um e-book, por exemplo. Você coloca já o e-book ali, então ele já manda o e-book, já manda o anexo para o cara, só precisou do formulário, e o formulário você faz na Yumicy mesmo, o cara recebe ali, que legal que você cadastrou, tá aqui seu e-book, o link do seu e-book, você vai aqui e mandou para ele. Aí enviou essa mensagem, o que eu faço com isso aqui? Eu coloco uma outra automação que é mover o card. E eu jogo automaticamente, né? Eu já mandei aquele e-mail automático. Jogo automaticamente para a próxima coluna. E aí, um dia depois, para não encher muito saco, um dia depois, eu vou mandar um outro e-mail para ele. Dizendo, você já conhece a nossa empresa? Eu queria mostrar aqui como a nossa empresa pode gerar valor para você. E aí, vai mostrando aqui os benefícios. 2, 3 dias depois, ele vai para a próxima coluna e dispara mais um e-mail. Você poderia, inclusive, e isso vai seguindo pelo tempo que você quiser. Depois começa a passar ali, fazer a cada 7 dias, alguma coisa assim, da forma como você entende que é melhor fazer essa trilha aqui para os seus clientes. Aí você vê como você quer montar isso aqui. Você faz isso aqui de forma completamente automática. E o legal é que você bate o olho aqui no teu funil, na tua trilha, você sabe quem que está em cada uma delas. Você pode, por exemplo, colocar tags, né, para ver, esse cara aqui já recebeu o e-mail 3. Então o comercial está falando com ele, sabe que o cara recebeu o e-mail 3, já fala, você recebeu um e-mail que diz o seguinte, você pode acessar aquele link lá vai te levar direto para tal lugar. Legal, a pessoa já sabe daquilo lá. Então você consegue visualizar isso dessa forma. Uma outra forma muito legal de fazer isso aqui, fazer exatamente a mesma coisa, mas fazer pelo YouApp. Então o YouApp, se você não conhece, é um aplicativo que ele vai com o nome da sua empresa, o teu cliente baixa o aplicativo da sua empresa. E aí você monta um fluxo desse. Então o cara se cadastrou, você fala, cara, manda aqui um primeiro e-mail para ele e diz o seguinte, baixa o nosso aplicativo, sabia que a gente tem um aplicativo? Baixa aqui, você vai poder ter mais acesso, fazer as solicitações diretamente pelo aplicativo, ficar sabendo das coisas que acontecem, das informações sobre o teu pedido, né? Quando acontece alguma coisa ali, você vai receber aqui no aplicativo, você pode aprovar aquilo que a gente fizer, a gente pode conversar por ali, então baixa o nosso aplicativo. Daí o cara baixa o teu aplicativo e aí você faz essa programação aqui para que ele receba essas informações no aplicativo dele. Então ele vai receber lá uma notificação, você põe lá uma imagenzinha legal, um vídeo legal, alguma coisa ali mostrando para ele como a sua empresa gera benefício, gera valor, atende as coisas que ele precisa, pode trazer desenvolvimento para a empresa dele, pode facilitar a vida dele. Você vai mostrando esses valores. Chega um tempo que o cara é fã da sua empresa, ele já está com o aplicativo lá instalado, ele vira fã da forma de você atender. Sempre que ele precisa de alguma coisa, ele tem um formulário ali na mão, ele já manda esse formulário, já cria um card aqui, o formulário pelo aplicativo, você já atende ele de forma rápida, porque você já tem isso bem organizado. Então a sua empresa fica muito mais organizada através dos fluxos. Então, só recapitulando, a gente tem as nossas ideias, né, são de fluxo de comunicação, um fluxo de triagem
fluxo de backlog, organização de ideias ou outras coisas assim. Fluxo de Kanban, o mais simples, comece por aqui, esse é uma ótima forma de começar. E fluxo de processo, se a tua empresa já está um pouquinho mais madura, já tem um pouquinho mais de noção de como fazer as coisas, monta ali fluxo de processo. Tudo isso você pode ver. Estatísticas também, tem uma aba estatística em cada fluxo para você saber o que está acontecendo em cada um deles. Você consegue enxergar tudo isso e aproveite bem as automações. Essas são as formas mais usuais. Você pode fazer um mix, né? Por exemplo, fazer um mix de Kanban com processos. Então, o fazendo aqui vira 4 etapas do processo, por exemplo, é uma forma de fazer. Você pode fazer um mix de backlog com Kanban, por exemplo, você tem ali 3 colunas de organização e depois começa um Kanban. Então você pode fazer da forma como você achar melhor, né? Ou colocar, por exemplo, triagem aqui, uma coluna de triagem antes do backlog. Então você recebe todas as informações, isso a gente faz inclusive. Você recebe todas as informações na primeira coluna e essa daqui você vai organizando e jogando aqui para as próximas. Então é a forma de você organizar a sua empresa para você gerar muito mais organização, muito mais facilidade de acesso à informação da empresa, porque é muito importante que toda a tua equipe tenha acesso às informações para que eles possam fazer o trabalho deles muito bem, sem ficar perdendo tempo correndo atrás de informação, sem ficar perdendo tempo sem saber o que fazer. Legal? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, já dá um like, já se inscreve no canal. Se você aprendeu alguma coisa, já comenta com alguém, já chama a sua equipe para assistir. E nós nos vemos no próximo vídeo.